Olá, eu tenho feito algumas colocações sobre a teoria da escolha racional que eu tenho deixado no meu canal no YouTube Prof. Renato Martini, para quem tiver interesse. E hoje eu gostaria só de complementar, usando a teoria da escolha racional, o que fizeram os autores, né, da escolha racional, ao aplicar isto ao marxismo, né? Que é uma corrente política interpretativa da realidade e propositiva de determinadas ações. E qual é a visão que os autores da escolha racional têm sobre essa teoria, né? O que acabou germinando aquilo que se denominou de marxismo analítico, né? O que seria isso? Esses autores da teoria da escolha racional, ao aplicarem a escolha racional ao marxismo, eles buscam, né, pegam alguns aspectos desta teoria, mas criticam a falta, digamos, de coerência no interior dessa teoria, dessa filosofia. Ou seja, eles procuram entender a classe, né? Sim, a identidade de classe, a partir do postulado da teoria da escolha racional. E aí tem a seguinte questão, que eles são bastante críticos, né? A passagem da ideia de indivíduo para classe. Então, assim, digamos, o marxismo analítico é a junção da identidade de classe, procuram perceber isso, como funciona na prática essa identidade de classe, com os postulados da teoria da escolha racional, que é aquela coisa que estão nos outros vídeos, né? Que é a maximização dos interesses individuais. Então, eles acham que nesse sentido haveria uma incapacidade da teoria marxista de formar um conteúdo coerente de pressupostos. Então, eles procuram, a partir disso, uma interpretação um pouco mais original dessas relações de classe e centram a sua análise no indivíduo como unidade vital do exame. Neste caso, a classe é vista como uma organização voltada para os interesses mais imediatos, ou seja, exclusivamente para a maximização dos seus interesses pessoais. Eles questionam uma visão, uma teoria da história do marxismo, em que os comportamentos, né, e os eventos históricos, o comportamento de classe, ao longo prazo, levaria a uma divisão cada vez mais clara entre as classes e o advento de um novo modo de produção que fosse benéfico para todos os homens, né, para todas as pessoas, para a humanidade no seu conjunto. E nós já discutimos anteriormente que, quem tiver interesse, dá uma olhadinha em alguns vídeos, de que para a teoria da escolha racional é muito difícil você falar num bem de toda a humanidade, porque os indivíduos teriam interesses, paixões diferenciadas, diversificadas, então a impossibilidade de uma felicidade geral, homogênea, universal. Então, na realidade, aqui não é que se perca a ideia de luta de classes. Para os leitores do Marx, né, ele mostra lá que o motor da história é a luta de classes e tal. Existe certos interesses em comuns
dos indivíduos que se traduzem muitas vezes em ação de classe, mas aqui na teoria da escolha racional, isso não é necessariamente para levar a uma transformação de um mundo melhor, etc., mas para executar barganhas. Ou seja, o conteúdo do conflito de classes é o mesmo de um jogo de interesses de compra e venda de mercadorias. A luta se restringe, portanto, à concepção de maximização dos interesses materiais. Ou seja, há um questionamento aqui da homogeneidade dessa própria luta de classes, né? Dos operários unindo-se em geral por uma questão homogênea, ou a burguesia também como uma classe totalmente homogênea, com os mesmos interesses. O que eles fazem é que se barganha, troca-se, né? Muitas vezes pode ser mais vantajoso, em geral é mais vantajoso para os trabalhadores, eis a questão, né? Barganhar interesses imediatos do que um custo de uma transformação geral da sociedade. Então, podem existir condições, eu aqui até menciono aqui uma citação, eu uso muito o livro, estou usando algumas passagens, estou me escorando muito no livro que eu já mencionei anteriormente, do Burunis Birras de Carvalho, A Escolha Racional como Teoria Social e Política, né? Não só, mas assim, pegando aqui como base, referência, e ele cita um autor bastante conhecido, Adam Przeworski, né? No livro Capitalismo e Social-Democracia, ele menciona, né, que o Przeworski diz que podem existir condições sobre as quais as escolhas são de se tornarem as escolhas são de se tornarem trabalhadores, mas cooperarem com os capitalistas contra os outros. E o caráter ótimo dessa estratégia pode ser incompreensível se trucarmos ao conjunto de escolhas vendo os indivíduos como trabalhadores prontos. Ou seja, não existe os trabalhadores prontos como classe, né? Eu sei que muitos dirão, na própria corrente marxista tem aquela coisa da passagem da classe em si para a classe para si, ou seja, quando eles tomam consciência de forma e aí se formam justamente uma classe pronta para ação, para transformação, né? Isso se dá pela tomada de consciência de classe, etc. Mas é justamente isso que os autores da escolha racional criticam, que não fica nunca claro como se dá essa passagem, como de fato se efetiva a passagem, né, para o interesse geral que vai pensar no futuro, etc. Então, o indivíduo que acaba fazendo parte de uma. Ele pode muitas vezes, e é que aconteceu muito, né, até historicamente, em estados que implementaram políticas sociais e formataram aquele chamado estado do bem-estar social, né? E é a linha de luta que foi implementada pela própria corrente política de social-democracia, né? Os trabalhadores admitem viver sobre a égide do capitalismo e conseguindo conquistas, direitos, né? Então, não necessariamente é preciso destruir todo o sistema produtivo para eles obterem ganhos imediatos, específicos, né? E pelo contrário, seria muito custoso entre você optar por um ganho imediato, optar pela a implementação de um outro sistema que provavelmente vai desorganizar aquilo e trazer até perdas, né?
Então é um pouco essa ideia. A teoria da escolha racional, ela retira um pouco essa imaginação política utópica de transformação futura e acaba motivando a ação muito mais para ganhos imediatos, né? Então, ganhos salariais, benefícios e muitas vezes os próprios capitalistas são dispostos a cederem, né? E parece até interessante para os trabalhadores que haja um crescimento econômico, que as coisas funcionem de maneira melhor desse próprio sistema capitalista, onde eles podem tirar benefícios. Inclusive, eu, eu coloquei aí, né, no vídeo alguma discussão sobre liberalismo igualitário, etc. E aqui, claro, eu tô aqui fazendo, né, pegando alguns aspectos, não tô fazendo uma coisa de densidade e profundidade, nem reproduzindo na íntegra os escritos dos livros que eu estou usando, como o do Bruno, mas ele incorpora aqui na discussão em determinado momento o próprio House, né? Que é aquela ideia do liberalismo agora dá para aproximar aqui, porque em que sentido? É, 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 a questão da eficiência do capitalismo, né? O próprio House tem essa percepção de que ninguém produz mais riqueza do que o próprio sistema capitalista, mas o problema para o House seria a questão da distribuição. Não interessaria aos trabalhadores destruir o sistema produtivo, porque até a história se provou que essa destruição ela traz um processo de rebaixamento econômico, ou seja, de mais ineficiência econômica. É interessante, do ponto de vista nacional, manter a eficiência, né? Os próprios trabalhadores manter a eficiência. Mas aí a luta se dá justamente muito mais no aspecto é, da barganha dessa distribuição dos trabalhadores. Então não existiria, mesmo a relação nessas classes, não existe uma homogeneidade nas classes. Os indivíduos que compõem, eles muitas vezes podem, inclusive, trabalharem uns contra os outros nessas classes, buscando a maximização dos interesses pessoais, né? Isso também vale para a burguesia. A burguesia não é uma classe, segundo essa concepção, não é uma classe homogênea e a própria relação que ela tem com o Estado, né? A gente vê alguns empresários em disputas com outros ramos do empresariado, benefícios para um contra outros, etc. É muito mais uma coisa aberta, né? Heterogênea, do que fechada em si. É claro que em alguns momentos pelo papel das lideranças, etc., esses indivíduos se unem em torno de conquistas imediatas e causas imediatas. A questão aqui, então, é que, evidentemente, então, por que que, mas assim, qual que é a ideia? A ideia é pegar essa parte que eles consideram mais bem elaborada, né, mais sistematizada, que é a ideia da classe, né, Marx, etc., e aplicar um pouquinho essa coisa da teoria da escolha racional, da racionalidade e tal, mas desvencilhando daquela ideia ah, de uma teoria da história, uma filosofia da história, que a história caminharia então para uma transformação a partir da consciência de classes, etc. Tira-se esse lado da imaginação. É claro que muitos vão criticar dizendo o seguinte, mas essa coisa de maximizar os interesses individuais, etc. e tal, seria uma influência da própria estrutura capitalista. Então eles estariam também tendo uma visão histórica, né? Capitalismo que teria estimulado essa maximização de interesses individuais, né, por via do mercado, etc. e tal. Ok, é uma crítica que pode ser feita, mas o fato é que e muitos criticam, né, dizendo o seguinte, ou seja, tirou o aspecto principal talvez principal do marxismo seja a ideia de
revolução, né, de futuro, de transformação. E eles então retiram essa perspectiva, porque isso se prende a um presente por luta de interesses, né? Então esse compromisso é mais restrito a uma situação presente por lutas de interesses, etc. Tá ok? Muito brevemente, em síntese, é isso, né? Se quiserem interagir, perguntar para desenvolver mais, podem colocar nas áreas de comentário do canal ou em outras redes, etc. Obrigado pela atenção. Em breve eu volto.